Você sabia que uma única decisão que tomamos pode mudar todo o percurso da nossa vida? Falando nisso, quantas decisões você tomou hoje? Ou melhor, mais importante, quantas decisões nós tomamos nos últimos meses até hoje? Já faz quase uma década que Napoleão Hill escreveu esse livro, Pense e Enriqueça, onde ele entrevistou mais de 2.500 homens. Ele passou mais de 20 anos da vida dele entrevistando as mentes dos homens mais brilhantes, mais bem-sucedidos do mundo. E ele descobriu algo incrível, que para ser bem-sucedido não precisamos de sorte, dinheiro e muito menos talento. Meu, isso daí quebra um paradigma. Mas se não precisamos disso, então do que precisamos? Ele descobriu, entrevistando esses homens, que existe uma única coisa que é capaz de mudar toda a vida. E que a maioria das pessoas de sucessos precisou decidir para poder conseguir alcançar o grande sucesso. Então, a decisão é um fator primordial e mais importante para alcançar o sucesso. A curiosidade dele era em buscar saber qual que era a fórmula mágica, o que fazia que algumas pessoas alcançassem um grande sucesso, enquanto outras só ficavam ali desejando e não saía do lugar. Então, ele procurou, através dessas entrevistas, a descobrir qual que é o segredo. Por que que alguns conseguem e outros não saem do lugar. E nessas entrevistas todas, ele chegou na conclusão que é simples, o simples fato de decidir o que quer. Quantas vezes nós queremos alcançar um objetivo, mas nós não decidimos, só queremos aqui. Ficamos pensando, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir emagrecer, mas nós não decidimos, nós temos o desejo e queremos, mas a decisão ocorre quando a gente não tem mais escolha. Agora eu decidi e eu vou, e começa a agir em pró desse objetivo. Então, a decisão é o fator mais importante, igual ele traz aqui. Muitas pessoas acham que precisa de recursos, dinheiro, mas não. Aqui ele traz que não é o dinheiro, não é o talento e muito menos não é sorte, mas sim o ato de decidir o que queremos. Então, ele percebeu que as pessoas que não alcançavam sucesso e que não saíam do lugar, elas tinham um padrão idêntico, o ato de simplesmente desejar muito, mas não fazer nada. E ele descobriu que é como se fosse uma lei da natureza, que só. é, Ele descobriu como se fosse uma lei da natureza, que as coisas só aconteciam a partir do momento que esses homens tomaram uma decisão. Enquanto eles não tomavam a decisão, as coisas não iam para frente. Então, o fato de decidir o que queremos é as engrenagens, é o motor que move as engrenagens. Ele descobriu também que as pessoas que fracassavam, ou que não obtiveram bons resultados também, né? Elas tinham um hábito de de esperar muito, mas muito tempo para tomar uma decisão, esperava muito tempo, e quando conseguia tomar a decisão, qualquer vento que batia ali, qualquer questionamento, qualquer desafio que surgia, elas já largavam tudo, já desistiam. Então ele percebeu que, além de demorar para tomar decisão, qualquer ruído, qualquer obstáculo, a pessoa já desistia, já não queria mais. Então essas pessoas, elas eram levadas pelas circunstâncias, pelos acontecimentos e pelas opiniões dos outros. Ou seja, não tinha um objetivo definido. Demoravam para decidir, quando decidia qualquer barulho, qualquer evento, já não quero mais, não vou continuar. Então isso é uma atitude de alguém que dificilmente vai obter sucesso. Então a decisão seria como um disfarce mais sofisticado da procrastinação.
Quando dizemos para nós mesmos, vou pensar mais um pouco, quem sabe? Na verdade, isso daí só é um disfarce. Na verdade, o que estamos dizendo, eu estou com medo, eu não vou continuar, vou dar um tempo agora. Então, a indecisão é um ladrão silencioso. Ela rouba nosso tempo, drena nossa energia e enterra o nosso potencial. Então, quando passamos a vida toda sentindo dúvida, na verdade, nós estamos sentando no banco do passageiro e deixando que os nossos medos dirijam o nosso carro da nossa vida. Então, analisando essas pessoas bem-sucedidas, Napoleão Hill percebeu que essas pessoas tomavam decisão muito rápidas e se ocorresse de mudar as opiniões, ela não fazia rapidamente, ela ia modificando lentamente, totalmente o contrário dos demais, né? Então, os outros que não tinham sucesso demorava para tomar a decisão e mudava rapidamente. E quem obtinha o sucesso tomava a decisão rapidamente e demorava para mudar de ideia. Tinha um tempo, então era o oposto de quem fracassava. Então, essas pessoas que obtiveram sucesso, elas tinham certeza absoluta do que queriam, queimaram todas as pontes, ou seja, não tinha mais como voltar para trás. E elas seguiam na direção dos seus sonhos e qualquer obstáculo que ocorresse, elas criavam um novo plano, mas jamais desistiam dos seus objetivos. Isso significa que eles fechavam as portas para a desculpa e diziam: esse caminho eu vou seguir e não importa o que aconteça. Eu sei para onde estou indo e vou seguir esse caminho reto. Então, um dos maiores insights que eu encontrei no livro, que nesse capítulo, é sobre a nossa fragilidade, né? Porque às vezes as pessoas vêm e falam alguma coisa para nós simplesmente entregamos nossos sonhos e deixamos de fazer aquilo que gostamos, que está no nosso íntimo, por medo de julgamento, por medo das opiniões dos outros. Então, decidir o que você quer, e independente do que as pessoas pensam, seguir em frente, esse caminho com certeza vai levar você para o sucesso, vai nos levar para o sucesso, porque a partir do momento que nós tomamos uma decisão, nós ligamos os motores e as engrenagens começam a andar. E quando estamos em movimento, nós conseguimos ter mais clareza e os desafios chegam, não tem como. Eles vão aparecer, mas não é para nós desistir, simplesmente para nós aprendermos contorná-los. E esses caminhos só vai nos trazer grandes lições. Então, vamos deixar de dar atenção pelas críticas na internet, pelas opiniões dos outros, não vamos deixar que essas opiniões, essas críticas, atrofiem a nossa capacidade de seguir. Então, vamos tirar aquele projeto da gaveta, vamos tirar aquelas ideias e vamos parar de negociar com medo. E que a nossa vida não dependa de uma grande virada de sorte, mas simplesmente pelo ato de conseguirmos decidir. Como dizia Napoleão Hill, as opiniões são as mercadorias mais baratas do mundo e todo mundo tem um grande estoque delas para nos dar. E que a partir de agora, o nosso destino dependa apenas do nosso julgamento e que nós sejamos o mestre da nossa própria mente, que consigamos tomar decisões e sustentarmos com a nossa vida. Gratidão.